7h30, Porto Alegre está recebendo um estudo inédito para levantar qual a população de cães e gatos domésticos. É o Censo Animal. A Isadora Aires está chegando com as informações sobre um trabalho que serve também para a preparação de políticas públicas para os animais, né, Isa? Bom dia. Bom dia, Simone. Bom dia, Léo. É isso mesmo, é um trabalho muito importante que começou ontem aqui em Porto Alegre e vai até janeiro de 2024. E aí, para nos explicar tudo sobre isso, nada melhor do que a Camila, que é a médica veterinária responsável, então, por esse trabalho. Camila, primeiro de tudo, só para a gente entender, o censo ele vai passar em todas as casas aqui de Porto Alegre, vai ser em algumas? Como é que foi escolhida essa amostragem? Pode nos explicar um pouquinho? Bom dia. Bom dia. Bom, esse método, ele é uma adaptação de conceitos, o método que a gente usa, né, e que vai usar aqui em Porto Alegre também, ele é uma adaptação de conceitos do IBGE, junto com conceitos que vêm da medicina veterinária, de dinâmica de população de cães e gatos. Então, como é que ele funciona? Nós fizemos um cálculo de tamanho de amostra, que leva em consideração essa amostragem, a gente chama ela de estratificada e em 2 estágios. Então, o IBGE divide todos os municípios do Brasil em setores censitários e em áreas urbanas e áreas rurais. Então, nós pegamos esses 2 estratos, urbano, de alta densidade de edificações, como o centro da cidade, por exemplo, baixa densidade, que são os bairros, que é a área mais horizontal, mais a área rural. Esses são os estratos que vão compor essa amostra. E a divisão em setores censitários, nós sorteamos, calculamos quantos setores eram necessários em cada um desses estratos, sorteamos quais seriam e dentro do setor quantos domicílios precisam ser entrevistados para que a gente tenha 95% de confiança e 5% de margem de erro na estimativa final que a gente vai ter. Então a ideia é visitar em torno de 4.000 domicílios, cercando toda a área do município para que a gente consiga ter uma estimativa mais precisa dessa população. E Camila, esses municípios não é exclusivamente quem tem cachorro ou gato ou algum bichinho, é todo mundo que vai ser visitado, né? Outra coisa que eu queria saber, como é que vai funcionar para os animaizinhos de rua, como é que eles vão ser registrados? Tá, então, primeiro, né, se o domicílio for sorteado, independente de ter cão, ter gato, ter animais, é interessante que a pessoa receba as licenciadoras para responder o questionário, porque nós queremos saber também o perfil desse domicílio, o perfil das pessoas dessa casa, a opinião dela sobre algumas questões de manejo populacional de cães e gatos. Então, sim, o questionário pode ser aplicado mesmo na casa que não tem nenhum cão. E em relação aos animais que estão nas ruas, o que a gente sabe é assim, né? A população de cães e gatos nas áreas urbanas, ela é composta por 3 faixas, digamos. A primeira delas é o animal totalmente domiciliado. Então, é aquele que fica o tempo todo dentro de casa, dentro do quintal, e quando sai, sai com supervisão. Outros estudos falam para nós que essa parcela da população é em torno de 60% a 65%. Aí existe uma segunda parcela, que é o semi-domiciliado. Esse animal, ele sai à rua, mas ele come todos os dias, ele tem abrigo, ele toma água. Então, ele é um animal saudável, ele corre, ele pula, ele pode agredir, ele pode ser atropelado. Então, esse é o animal que a gente vê na rua. Não é necessariamente um animal de rua, mas ele está na rua em vários momentos do dia. Outros estudos também falam que eles compõem em torno de 30% a 35% da população. E aquele animal de rua mesmo, que é então aquele estigma assim, de um animal cabisbaixo, magrinho, doente, ele é no máximo 5%. A ideia do nosso estudo é a gente ter uma dimensão de qual é essa proporção em Porto Alegre também. Então, a gente sabe isso de outros estudos que já foram feitos, mas a gente quer ter magnitude disso. Então, o nosso estudo vai englobar as 3 parcelas aí da população. Claro. E Camila, para quem recebeu o censo nessa casa, né, e for participar, qual que é a importância de participar do censo? O que esse censo pode gerar em termos de política pública, de pensamentos, né, para o futuro aqui de Porto Alegre em relação aos animais? A gente conta muito, né, com a colaboração de da população, porque esse estudo nunca foi feito aqui no município, né? Então existem outros municípios que já fizeram outras estimativas como essa, mas não existe uma política rotineira, digamos assim, de estimativa dessas populações. Entretanto, nós temos um excedente populacional, então existem muitos animais e a gente precisa ter dimensão precisa no município de quantos são.
para que as políticas públicas possam ser planejadas com mais precisão. Então, a gente tem problemas com agressões, problemas com os atropelamentos, as próprias transmissões de doenças. E aí, se a gente não conhece essa população, fica muito difícil de fazer um planejamento mais adequado. Então, essa é a importância maior assim, desse tipo de estudo para a gente ter essa magnitude. Camila, e rapidinho, só para a gente finalizar, como é que o pessoal consegue reconhecer, né, um agente desse censo para que possa receber na sua casa, responder a pergunta? Todas as recenseadoras, né, elas são médicas veterinárias, elas vão estar com um colete azul, está escrito oficial de controle animal nesse colete, elas têm um crachazinho, estão identificadas. Elas vão se identificar também, vão, né, perguntar se a pessoa quer participar ou não. Então, a gente conta mesmo, né, com a colaboração, se elas baterem na porta, né, que as pessoas recebam. A gente vai em todos os tipos de domicílios, então as casas, nos apartamentos, nos condomínios, então que a gente conta realmente com a colaboração aí das pessoas. Muito obrigada, Camila. Então é esse o Censo Pet, vai até janeiro de 2024 aqui em Porto Alegre. Léo, Simone. Isa, só confirmando então, são só mulheres que trabalham nesse censo? É uma equipe toda feminina. Certo. Já é uma forma de identificar, Tá né? dado Além do recado, colete azul e tudo. Isso aí. Obrigada, doutora. Obrigada, Isadora. Explicando, então, esse levantamento que está começando, né, desta semana, vai até o começo do ano que vem.